ontem que o William é o Homem-Areia, o outro vilão do Homem-Aranha, porque passa tudo por ele, né? Tudo passa. Eu acho até que não é a questão de passar tudo por ele, não. A questão é que tem a liturgia do cargo que precisa ser obedecida. E a liturgia do cargo passa muito pelo fato do cara ter respeito e não cometer alguns atos que vão, obviamente, apresentar para quem está assistindo o que apresentou ontem. De que esses caras... Então, se ganhar, perder, empatar, daqui a pouco eles acham que não. Nosso time é o time do ano passado, daqui a pouco a gente tem uma boa sequência aí, tira o time dessa situação e vai brigar pelo título. Ficar de conversinha, de risinho depois do jogo ali no gramado, como se nada, cara. Como se nada. Vai fazer isso no vestiário, meu irmão. Vai fazer isso no vestiário. Vai fazer isso lá pra baixo, longe das câmeras. O que acontece no vestiário não fica no vestiário? Então vai fazer isso lá. Vai ter gente, seguramente, daqui a pouco, vai ter colega de imprensa que vai falar, mas não é isso que fez o Cruzeiro. Mas não tem ninguém tá dizendo que foi isso que fez o Cruzeiro perder mais uma, não. Só questão de respeito, né, Gajê? É uma questão de respeito. Se o cara faz isso ali depois de mais uma derrota, isso também. Mostra que os caras estão cagando e andando pro clube, cara. Falta de compromisso. Falta de alguém também, viu, Spindel? Diretor de futebol, querido, não é só pra contratar e demitir, não. É para controle também de vestiário, de ambiente. Se isso aí não gerou motivo para uma reunião e para uma chamada nesses caras aí, o Fagner e o Willi, exatamente os dois, de uma lateral que não funciona. Ali de conversa, vocês podem ser amigos do Odair. O Odair é uma figura adorável. Exatamente. Adorável. Agora, ficar de conversinha depois de mais uma derrota, querido, 21 pontos disputados, sabe quantos pontos vocês fizeram? 3 pontos. Aliás, eu quando era criança falava 3. Agora todo mundo fala 3, né? Eu aprendi 3, eu aprendi errado, Eu ainda né? falo 3. Escreve 3, aqui é 3, mas fala 3. Eu tô falando 3. Pois é. A gente escreve 3, fala 3. Que nós é daqui, nós que determina, né? Nitera, Pombal. Então é o seguinte, cara, é uma resenha azeda, é um papo furado, é um time fronha, bunda mole demais. Eu tô falando alguma groselha? Porque se eu estiver falando alguma groselha, vocês falam, não, tá pegando pesado aí. Não, eu acho que você tá pegando leve ainda. Assim, tá leve ainda, viu? Sobre essa cena de ontem, cara, o torcedor tem todo o direito de ficar revoltado. Eu, inclusive, tava assistindo ao jogo do Cruzeiro pela própria transmissão que aparece a cena, que é a Cazé TV, e assistindo ao jogo do Atlético na TV. Cara, assim, o torcedor tem todo o direito de ficar revoltado. O torcedor tem todo o direito de ficar pé da vida com os jogadores que acabam o jogo e parece que não estão nem aí. E assim, no jogo de ontem, eu admito, eu ainda tinha uma expectativa de que o Cruzeiro pudesse se recuperar depois da saída do Tite, que talvez esse caminho pudesse ser mais curto do que eu imaginava, mas é um caminho longo para o Cruzeiro voltar a jogar um bom futebol, né? Porque esse time tá desmantelado fisicamente. Esse time não consegue hoje competir minimamente. O Atlético Paranaense, com 10 minutos de jogo, já tinha matado a partida. Já tinha dado números finais ao que ele, Atlético Paranaense, faria no jogo. E aí, é muito complicado porque o Cruzeiro tem uma defesa muito exposta. O Valor pode até me corrigir, mas acho que são 16 gols em 7 partidas disputadas. O Cruzeiro sofre mais de 2 gols por jogo. A média do Cruzeiro é essa no Campeonato Brasileiro. De um time, cara, que hoje eu desisti de acreditar que esse Cruzeiro tem a capacidade de brigar por uma Libertadores ou pelo Campeonato Brasileiro. Ô HG, bom dia a você, bom dia a todos na mesa, quem nos assiste, a quem nos ouve no 89.5. Vou começar falando a respeito da situação do William com o Fagner, né? Eu até citei o exemplo ontem, muita gente achou pesado. Quando você encontra um amigo que há muito tempo você não encontra, e é uma situação... Eu passei por isso no ano de 2024 até, lamentavelmente, perdi meu grande amigo e jornalista Fábio Vital, e lá encontrei vários amigos que tive a oportunidade de fazer nesse meio. Você não dá risadas em um velório.
você perto ali do corpo que está sendo velado, mesmo que encontre um grande amigo, você não vai perguntar a respeito de situações, de como anda a vida e o trabalho. Você, em respeito àquele momento que está acontecendo, a mínima decência que você faz é se afastar daquela situação. E eu acho que faltou respeito e decência ao William e ao Fagner, com relação ao momento que o Cruzeiro está vivendo no campeonato e principalmente com relação ao torcedor. Ninguém está dizendo para virarem a cara pro Odair Hellmann. Existem bastidores no futebol, tem um vestiário. Odair, ali embaixo te encontro, quero dar uma palavra com o senhor, faz tempo que a gente não se encontra, beleza? Ah, não, beleza, já tô descendo, sabe? Eu acho aquilo assim, o cúmulo da falta de comprometimento com o Cruzeiro e de entendimento de onde você está e do que a instituição que você está servindo está passando. Para mim não tem meias palavras, não é ser puritanista, existe lugar para tudo. O Cruzeiro acaba de ser derrotado pela 4ª vez no Campeonato Brasileiro. Uma defesa a qual o William faz parte, eu tô vendo muita gente relativizando, hein? 5 desfalques, vai com calma. A linha defensiva era toda titular, toda. Mas uma péssima partida de Fabrício Bruno, o Vidalba tomou um banho do Viveiros, o William, foi o William de sempre, dos últimos tempos, só um Kaique. Por que um Kaique, com a juventude que ele tem a postura diante dos microfones que ele teve, a seriedade no semblante, sabe? No Exército se falava, fecha o rosto, é momento de se fechar o rosto no Cruzeiro. E hoje, o que tem que ser falado dentro do Cruzeiro, aliás, o Spindel tá fazendo o quê no Cruzeiro, hein? No Flamengo reclamava de postura de arbitragem, falava dos atletas, o Cruzeiro não faz nada. No Cruzeiro fica ao lado do Pedro Júnior calado na demissão do Tite. Alô, Spindel, compra o relógio, põe no braço e acelera o despertador, meu filho. Porque hoje o que o Cruzeiro tá brigando na temporada unicamente é para não ser rebaixado. Essa é a briga do Cruzeiro em 2026 neste momento. Não tem o direito de falar de Libertadores, de Copa do Brasil e nem do melhor elenco da América do Sul. Essa é a realidade do Cruzeiro hoje. Então acorda, Spindel, porque no Flamengo você era um leão de chácara. No Cruzeiro você tá no modo silencioso. Aliás, silencioso como os jogadores são. Wesley Carvalho é o menos culpado. Vi muita gente querendo imputar um monte de coisas a ele. É um elenco que tá vivendo uma colônia de férias celeste. Um sai rindo. Todo jogador que vem na zona mista do Cruzeiro passa a impressão de que o problema do Cruzeiro é desse tamaninho. Não é, não. E quando o Wesley Carvalho fala que esses jogadores já mostraram o ano passado e tiraram o Cruzeiro dessa situação. Parem de vangloriar colocar o Cruzeiro na Libertadores. 2007 o elenco fez isso, 2008, 2009, 2010. Vocês são só mais um elenco que colocaram o Cruzeiro na Libertadores. Mais nada. Um elenco mimado. Um elenco que não tem pulso. Um elenco que não é capaz de decidir as coisas dentro do campo sozinho. Já falei demais, mas tem muito mais para falar hoje, HG. Tem muito mais para falar. Quando você fala aí, parece que existe um descolamento da realidade do que eles estão vivendo. E parece que eles vão ligar uma chavinha a qualquer momento e fazer esse time jogar bola. E a mesma coisa, às vezes, vem para a pressão do que vai ser o novo treinador. Esse novo treinador também vai ter um trabalho danado. Um trabalho gigantesco. Agora de salvação, e necessita a paciência do torcedor. Vai ser necessária a paciência do torcedor, diga, Dan. Elton, eu só quero falar uma coisa. O Arthur Jorge ele vai ter que ensinar humildade para os jogadores do Cruzeiro. Porque tem, eu acho que um mês que o Cruzeiro tá nessa situação pior, né, por conta de tudo que tá acontecendo, e toda zona mista vai, pelo menos um jogador do Cruzeiro, falar que o time tá bem, ou que tem qualidade, ou que não sei o que. Dan, é o sentido do fora da realidade. Eles estão fora da realidade. Então vamos tentar só colocar o Cruzeiro e o cruzeirense e os jogadores na realidade, trazendo números, né? Os números são importantes agora, principalmente em questão de datas. O Cruzeiro tem 3 pontos em 7 jogos. Até a parada para a Copa do Mundo, vai ser na 18ª rodada, então faltam 11 rodadas, 33 pontos para distribuir. O Cruzeiro precisa, e muito, aumentar a média de pontos conquistados para não chegar ao segundo turno com aquela faca no pescoço para conseguir pontuação para fugir da zona de rebaixamento ou se distanciar dela, que é o ponto que a gente nunca imaginava que esse Cruzeiro poderia estar vivendo isso. Mas só para piorar a situação,
A fase de grupos da Libertadores, vai ser vivida entre o dia 7 de abril e o dia 28 de maio. Ou seja, é um período... Uma correção, são 36 pontos. Não, até a 18ª, 33. Tá. Até a 10ª. Não, tá. O turno termina no 19. Eu tô contando. Não. Desculpa, errei. A 19ª rodada, ela vai acontecer no dia 22 do 7, depois da Copa. Eu tô falando, o antes da Copa são 11 rodadas, 33 pontos a serem disputados. Então o Cruzeiro precisa de um alerta máximo, muito grande. Então voltando, 7 de abril a 28 de maio. Aqui, eu fui chato pra caramba. Quando eu pegava e falava assim, o Cruzeiro tá errando e não tá pensando nas próximas etapas em ficar colocando esse time, esticando a corda de vários atletas, desgastando vários atletas, pensando em Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tinha totais condições de ter dosado vários atletas. Eu falei aqui, o Matheus Pereira, ele fez, antes desse cartão que ele tomou, 13 partidas seguidas. Que bênção que foi o cartão que ele tomou, que ele descansou, né? Olha o grau que tá. O Gerson, agora foi por causa de lesão, mas o Gerson vinha de 10 partidas seguidas. 10 partidas seguidas. Aí eu falava assim, gente, lá na frente a situação vai estar pior. Aí agora, olha o combo que o Cruzeiro arrumou. É um time afundado na zona de rebaixamento. A Libertadores vai começar. Ah, mas Libertadores é 7 de abril. Até 7 de abril, sabe quantos jogos que o Cruzeiro tem? 3. Então ela tá logo ali. Chama logo ali que a Libertadores tá. O Cruzeiro tem o Santos no dia 22. O Cruzeiro tem o Vitória no dia 1º do 4. Depois ele tem o São Paulo, fora de casa, no dia 5 do 4. E a estreia dele na Libertadores ou é no dia 7 ou é no dia 8. Como que esse time vai chegar pra estreia da Libertadores? E o Guilherme Souza tratou um negócio comigo aqui, ele tem muita razão. Olha o tamanho da trozoba que o Cruzeiro se meteu. O Guilherme destacou aqui, ó. A Libertadores começando em abril, natural seria que o Cruzeiro focasse na Libertadores e te desse uma segurada no Brasileiro, né? Sim. Se tivesse fazendo uma campanha digna, porque não é digna. Agora o que vai ter que fazer? Força máxima. Se matar no Brasileiro para sair dessa situação e ainda tem uma Libertadores para jogar. A Libertadores não é prioridade, nem Copa do Brasil. Exatamente. Isso aí, então, isso é um devaneio. Você tá vendo que a coisa agora virou? Porque... E a culpa é de quem? Ontem eu tava falando, até né, aquele vídeo que a gente faz depois dos jogos ali, eu pus no Instagram lá, que o Arthur Jorge vinha para salvar o time no Campeonato Brasileiro e para tentar biscoitar alguma Copa. Cara, agora, sabe o que acontece? Você vai ter que ter foco total no Campeonato Brasileiro. Gente, vocês estão vendo o Inter jogar? Vocês estão vendo o Santos jogarem? O Santos jogar? Pelo amor de Deus. O Inter corre demais. O Inter conseguiu. O Inter corre demais. Isso que eu ia falar. O Inter conseguiu ganhar o jogo do Santos ontem. Sabe por quê? Sabe em que parte ele conseguiu ganhar? Ele correu mais do que o Santos. E era pra ter feito um bom placar no primeiro tempo. Muito gol, perde muito gol. Impressionante como perde gol o Internacional. Foi assim contra o Atlético e agora contra o Santos. Só que ontem ganhou o jogo. Mas o time é ruim. Mas o time corre. O time compensa no esforço. O Cruzeiro não compensa no esforço, cara. O Cruzeiro é um time fronha. É impressionante. E vamos puxar pela memória do que aconteceu no campeonato estadual. O Cruzeiro se classificou na Bacia das Almas. O Cruzeiro foi campeão, ganhou do Atlético. Jogo ruim. Jogo ruim. Ganhou de 1-0 e tal. Aí, pai, boa, agora o quê? Olha isso, cara. 3 pontos, lanterna da competição, com 21 pontos que foram distribuídos. O Palmeiras está com 16? 16. O Palmeiras com 16 pontos. O Cruzeiro tá a 10 do G4. Vamos pegar aqui o 13, por exemplo. Você vai ter que tirar 10 pontos pro Fluminense, que tá estávelzinho. Então agora é se livrar do pior no Brasileiro. O Cruzeiro tá a 3 do 16º, gente. Que é o Santos. A realidade do Cruzeiro é essa. E quando eu falo isso, aí alguém vai falar assim, não, Valu, mas você não está deixando um objetivo muito fácil para os jogadores alcançarem, não? Gente, isso é fruto do fracasso dos jogadores, da comissão técnica, do diretor de futebol. Isso não foi eu que tracei, não. Isso é o que está acontecendo. É só você olhar
e escanear a tabela de classificação. Ontem o Cruzeiro conseguiu a façanha de ultrapassar a metade dos gols sofridos no Campeonato Brasileiro de 2025. Em 7 jogos. O Cruzeiro sofreu 31 gols em 2025 em 38 rodadas. Ontem ele passou a metade. O Cruzeiro sofreu 16 gols em apenas 7 jogos do Campeonato Brasileiro. E assim, quando a gente olha, lembrando, né? Nem se o Cruzeiro, não vai acontecer, fiquem tranquilos, nem se o Cruzeiro vencesse as 12 partidas que tem daqui até o final do turno, o Cruzeiro conseguiria repetir o turno do ano passado, quando ele fez 42 pontos. Ele tem mais 36 em disputa, tem 3, se ele ganhasse os 12 jogos, ele faria 39. Então, assim, um limiar que os matemáticos colocam, pegando as médias históricas dos anos de pontos corridos, desde 2003 para cá, mas principalmente desde 2006, quando o campeonato passou a ter 20 clubes na Série A, para um time ter uma pontuação, digamos, de segurança no campeonato, ele deve terminar o primeiro turno com pelo menos 23, 24 a 25 pontos. Pensando em 23, 24 pontos, hoje o Cruzeiro tem 36 pontos a serem disputados até o final do turno. Sim. Ele tem 3. Então significa dizer que o Cruzeiro precisa de fazer pelo menos 20 pontos. Dá um aproveitamento acima de 50%, e hoje o Cruzeiro tem um aproveitamento de 14%. Gente, esse é o campeonato do Cruzeiro, torcedor. Alguém pode falar, nossa, como esse valor, esse cara é cruzeirense mesmo? Sou cruzeirense pra caramba, pra não falar um palavrão. Sou cruzeirense pra caramba. Mas eu olho pra realidade. Qualquer um que te falar algo diferente disso, tá viajando na maionese. Essa que é a verdade. Então o campeonato do Cruzeiro agora é não ser rebaixado na Série A, porque isso seria um prejuízo gigantesco para o Cruzeiro. Então, desses 36 pontos que eu falei, o Cruzeiro precisa de fazer pelo menos 20 para não se ver numa situação mais complicada ainda no retorno, de talvez precisar de fazer um aproveitamento de 60%, não para correr atrás de alguma coisa, mas para fugir de um rebaixamento no segundo turno. Então, essa é a realidade do Cruzeiro hoje. E repito, conseguiu tomar em 7 jogos mais da metade dos gols que tomou em todo um campeonato em 2025. Dinizento mandou pra gente um superchat aqui. O reserva deveria dar o sangue para apresentar trabalho e ser titular, mas em campo você não vê vontade de ganhar, não vê respeito pela instituição que te dá de tudo, e você responde sorrindo na derrota. Tem o outro aqui também, deixa eu já ir lendo mais 2, HG. Daniel Janjão. Cruzeiro preocupa, mas ano passado, no primeiro semestre, foi um leão e no segundo turno foi morto. Torcer para ser diferente esse ano. Meta, somar 50 pontos no Brasileiro e focar nas Copas. Tem mais, quer que ler mais direto? E que, antes, só destacando aqui uma mensagem que eu recebi do Bernardo Lopes, do Cruzeiro Stats, grande Bernardo, Luca, fazem um trabalho muito legal no Cruzeiro Stats e também no Minuto Zero. Aliás, sigam aí que é muito bom. Aliás, as duas contas, tanto Cruzeiro Stats como no Minuto Zero, tá lá no Instagram. Muito legal porque tem informações como essa aqui que ele acabou de me enviar. Presta atenção nisso aqui. Se isso aqui não for motivo... É do esporte que ele tá te passando? Não. Não é do esporte. O pior início de Brasileirão do Cruzeiro desde a sua estreia na Taça Brasil de 1960. Meu Deus. De 1960. Antes... A pior campanha era em 1994, mas o Cruzeiro venceu o Bahia na 7ª rodada e no ano foram 3 empates e 4 derrotas nas 7 primeiras rodadas. É o pior início de campeonato brasileiro desde a Taça Brasil de 1960. O Cruzeiro nunca havia passado 7 rodadas sem vencer pelo menos um jogo. Isso é inacreditável. E aí, para vocês aí que não gostam de tratar desse jeito, mas eu vou tratar, é obrigado a vencer o Santos aqui no domingo. Obrigado, que vai ter o Cuca como treinador, inclusive, que vai estrear no Santos aí. Que fase do Santos também, hein? Zé Ivaldo na zaga e Cuca no banco de reserva. Você quer mais um? Deixar o Elton ler, pode ler. Pra você esse superchat, que aí você já emenda. Jonathan Andrade. Valu, a incompetência da direção do Cruzeiro não seria de suma importância a contratação de um... CEO, ele quer dizer. CEO. De um CEO competente que entenda de futebol, porque a contratação do Arthur Jorge e para resolver os erros dos mesmos que estão aí. Eu acho que vai cair tudo no colo do Arthur Jorge, e eu espero que ele assuma
o Cruzeiro de uma forma macro, como foi o Leonardo Jardim. Pode falar, Dan? É isso que eu ia fazer uma pergunta, na verdade, né? Porque eu particularmente não conheço tanto do Arthur Jorge, talvez o Thiago saiba nessa questão da apuração. Não tem essa informação. Mas eu não sei se ele tem esse perfil de manager, como é o caso do Leonardo Jardim. Ele tem, né? Tem. Ele gosta de pegar a parte administrativa. Sim. Ótimo, então entrega tudo. Excelente. Tem que entregar e de olhos fechados. Só mais outro dado da Cruzeiro Stats do grande Bernardo, de ontem, o Cruzeiro sofreu 6 gols a mais que o Sport nas 7 primeiras rodadas do ano passado. O Sport, que foi rebaixado daquela forma o ano passado, havia sofrido 10 gols e o Cruzeiro sofreu 16 nas 7 primeiras rodadas. E tem um recorte, último, prometo, que esse início de campanha do Cruzeiro nas 7 rodadas é pior, sim, do que 2019. Em 2019, após 7 rodadas, o Cruzeiro tinha 7 pontos. Mais do que o dobro de pontos que tem agora, ele tinha 2 vitórias. É pior do que o início de 2023, aquele time pavoroso, né, do Ronaldo, barato, mas era um time que corria e era comprometido, né? Aquele time era o 5º após 7 rodadas em 23, com 12 pontos. Em 24, o time era o 10º colocado com 11 pontos. E em 25, o time era o 4º colocado com 13 pontos, mas deve ser que a turma de 2025 foi pulverizada, né? Não deve ter ninguém aí de 2025 mais no Cruzeiro para contar a história. Vocês acham que quando o Arthur Jorge chegar, vocês acham que ele vai mexer na estrutura do departamento de futebol? Ele precisa mexer. Hoje o Cruzeiro de futebol, eu não sei. Eu acho que ele tem que se atentar mais ao campo. Não acho não, Porque isso aí esse tipo de questão não tá fazendo diferença nenhuma. Eu acho. Então, pois justamente por isso. Ele precisa assumir essa isso aí eu acho que é depois, Thiago. Primeiro o Cruzeiro, as prioridades. Como a gente fala do gritar, o campo do Cruzeiro tá gritando pra caramba. Cara, mas tá implorando. O mental do Cruzeiro tá gritando, o campo tá gritando, o não importar dos jogadores quando o William faz o que ele fez, tá gritando, tá tudo gritando, isso é campo. Aí ele vai resolver campo. Cara, eu acho que tem coisas aí que são extra-campo. Por exemplo, o William dá aquele sorriso ali pós-jogo. Aí é coisa com o Spindle. Aí agora o Spindle tem... Esse horário agora, ele já tem que estar fazendo isso. Não tá fazendo. O Spindle não foi capaz de trazer um camisa Ele não me parece capaz de fazer isso. O Bruno Coelho Santos também mandou um superchat pra gente. Todo mundo reclama do William, mas ninguém vai falar de quanto o Matheus Henrique é um peladeiro de marca maior. Não tá nem aí pra nada, só pra si. E aí, pessoal? Você sabe o que eu acho do Matheus Henrique? O Lucas Silva, partida fraquíssima. Eu só vou falar os jogadores que eu salvo ontem. Kaique, Christian brigando e o Neiser. Eu ia falar do Neiser. Uma partida de um garoto assim. É porque quando o Chico da Costa entra, o Cruzeirense pega e faz assim com o controle, ó. Largou. Não faz diferença nenhuma. Mesma coisa se eu tivesse cabelo, olho azul, não adianta nada. Eu ia ser feio do mesmo jeito. Essa que é a verdade. Não adianta. Sabe? Agora o Matheus Henrique é o pseudo potencial. É o pseudo... Eu vou falar mais uma coisa, tá? O Matheus Henrique tem até o meio do ano. Se não tiver no meio do ano, eu coloco ele, faz um pacote junto com ele, o Wallace, manda pra onde quiser. Eles vieram juntos, né? Manda pra onde quiser. Vieram juntos. Eu acho que o Matheus Henrique, cara, a impressão que eu tenho é que ele não queria estar aqui. Cara, então chega e fala. Aliás, HG, esse é o momento. HG. Quando o Arthur Jorge chegar, outra reunião, como aconteceu aquela com o Jardim, gente, quem quiser vai embora. Porque deve ser difícil demais jogar no Cruzeiro. Salário em dia, estrutura, tudo do bom e do melhor. Vai embora, ninguém é obrigado. Tem jogador, HG, eu não vou falar o nome não. Pode falar. Mas que diz o seguinte, que quando chegou ao Cruzeiro, ninguém queria vir pro Cruzeiro. Tá? E é jogador que o Cruzeiro trabalhou demais pra recuperar. Clinicamente, deve achar que faz favor. Ninguém faz favor de jogar no Cruzeiro. Ninguém. Quem não quiser ir embora, faz fila indiana. A porta da Toca da Raposa 2 é a serventia da casa. Ô Spindle, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando, durante o campeonato estadual, nós demos uma informação de que não usar o Wallace foi uma determinação do treinador, do Tite, você foi à coletiva depois da informação. Você foi desmentir a informação, Cruzeiro e Uberlândia, né, Guilherme? Foi desmentir a informação, dizendo que foi uma determinação, o que ele falou, Guilherme? Nem lembro. Que foi uma opção técnica e que não tinha negócio, não é isso? Não, foi o contrário. É o contrário. Na verdade, nós falamos que foi uma decisão técnica para livrar as costas do Tite, Spindle. Você foi à coletiva depois falando que tinha negociações pelo Wallace.
para desmentir tão somente a informação. Você foi desmentir uma informação que era real, que era verdadeira. O Tite disse, não conto com o Wallace. Você, para proteger o treinador, foi lá e desmentiu, dizendo que tinha negócio. Passou aí um mês, cadê o negócio? Não tinha negócio nenhum, cara. Você falou isso para proteger o treinador. Você não foi capaz de conseguir um negócio para o Wallace. Outra coisa, o Matheus Henrique, a impressão que se tem é que ele não quer estar aqui. Então, meu irmão, põe na vitrine e libera. Afinal de contas, tá muito fácil. Eu não tô sem entender qual a serventia do Spindle e do Pinto lá no Cruzeiro. Sobre o Matheus Henrique, teve um momento de fato que ele já cogitou essa saída. Isso aconteceu na temporada passada, quando ele estava no banco com o Léo Jardim. Ele levantou essa questão aí, pode ser que ainda hoje esteja. Eu não sei como ele tá em relação ao desejo. O Superchat tá bombando, viu, HG? Aproveitar e pedir like aí pro pessoal, dá um like aí pra gente, compartilhe também aí com grande os amigos. Audiência, hein? A audiência tá muito boa, então a gente vai continuar esse debate que tá muito bom. O Pinto mandou um superchat aqui pra você, HG, e perguntou, por que foi só o Jardim sair que a bagunça voltou? Tá parecendo ou igual quando o Jardim assumiu. A direção não perdeu nada. Não aprendeu nada com o Jardim. Cara, a verdade é que o Léo Jardim é um treinador que cuidava de todo o ambiente. Por isso que nós falamos aqui na oportunidade que ele mudou a estrutura no departamento de futebol do Cruzeiro. Exato. Jogadores destreinados, lembra do que ele fala? Hoje o Cruzeiro tem vários. Não só para além da questão física. Evoluiu. Ele fala, quando ele citava o caso do Vidalba, ele fala assim, o Vidalba era um jogador que estava destreinado. Hoje o Cruzeiro tem vários jogadores destreinados. Ninguém tá falando aqui da questão física, que é importante, mas a atitude também, né? O William, você tá passando um momento de dificuldade. O William não pode tirar aquela bola daquele jeito. Cara, essa bola na defesa, os caras têm que expulsar como se fosse uma granada sem pino. Quando um time tá vivendo nesse momento de falta de confiança, igual o Fabrício Bruno citou, cara, essa bola é pra longe e reorganiza de novo a defesa, até na várzea. Isso funciona. Isso. A gente não tá falando de um time de amadores, eu volto a repetir, eu não minimizo o fato do Cruzeiro, mas estava... Gente, olha a última linha do Cruzeiro ontem, o William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, é a linha titular, ponto. No meio campo, você tem o Lucas Silva, que é um titular. O Matheus Henrique não é um menino, não é uma criança. Os outros dois do meio campo, Christian e Arroio, que foram muito titulares o ano passado. E aí sim, você tem o Japa e o Neiser. E o Neiser brigou pra caramba, igual gente grande, naquele jogo. Entende? Cara, o Matheus Henrique e o Lucas Silva, figuras decorativas. Um jogo ruim do miolo de zaga com o William. O Japa, eu não vou colocar na conta do Japa, me desculpa. Brigou como pôde e o Neiser também. O Christian brigou, o Arroio até... tentou, mas não tá legal. O único lance até de perigo do Cruzeiro no primeiro tempo é uma falta cobrada pelo Arroio de longe. Então, assim, sabe, tô vendo muita gente falar, mas estava sem os titulares. Esse time é ruim? Esse time não tem capacidade de competir com o time do Atlético Paranaense? Desculpa, eu não vou concordar, eu não vou minimizar. Mas será que esse time não é normal? E o ano passado, o trabalho do Jardim foi, foi acima da média? A gente tá falando do terceiro elenco mais caro do futebol brasileiro. A gente tá falando de um elenco avaliado em 1 bilhão, perdendo só pro Palmeiras e pro Flamengo. A gente tá falando de uma folha de 25 milhões. Não, e não é só isso, assim, até falar de qualidade dos caras. A realidade do Cruzeiro não é aquela do ano passado. Qual? De ser terceiro colocado, muito tranquilo. Não, eu acho que a realidade do Cruzeiro é de estar entre os 6, brigando com o quinto, com o quarto e com o terceiro. Mas eu não concordo com essa coisa essa ideia de que o leite de pedra, foi uma temporada fora da curva. Desculpa. Hoje o Cruzeiro precisa de reforços? Hoje o Cruzeiro precisa muito de reforços. De muitos ou de pontuais 5 reforços para mim. Isso é muito. 5 reforços. Isso é muito. Mas peraí, você acha que precisa pro time titular? Eu preciso de 5 reforços. Para mim, 5 reforços. 5 para chegar e jogar e fazer o time mais competitivo? Sim. Não, mas 5 pro time titular? Então, desculpa. O elenco para mim não é tão forte quanto a gente imaginava. O campeonato do ano passado provou isso para você. Não, peraí, gente, peraí. Pra ser titular no Cruzeiro hoje, o Cruzeiro precisa de um ponto e talvez um zagueiro. Acho que o Leonardo Jardim fez um baita trabalho e a gente tem que lembrar dele. Mas não milagre. Não fez milagre, cara, tirou leite. Eu acho que o Calma Moraes muito bom. Eu também acho. Então, mas eu não colocaria o Calma Moraes hoje como titular garantido do Cruzeiro. Cara, se você quer brigar pelos títulos que o Cruzeiro não é assim. mapeou na temporada, nós precisamos destacar. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem um problema aí que nós precisamos destacar. O Cruzeiro não tem um volante.
Reserva. Romero, não tem. Desde o ano passado, tá, gente? Passado. Isso não é de agora, não. O Matheus Henrique não é esse cara. Não vai ser. A lateral direita vai continuar sendo um problema. Vai continuar sendo um problema. Cauã Moraes, gente. Eu acho que o Cauã pode jogar ali, por muito menos do que isso, o Marlon foi esculhambado aqui, né? Jogando mais do que o William tem jogado. O William oscila muito. Eu gosto. Não tava jogando mais não, jogador interessante e tal, pode ser útil e tal, mas oscila muito. Mas se não tá afim, vai embora. Outra coisa, se o Cruzeiro perde, o Matheus Pereira não tem reserva, e o Cruzeiro precisa de pelo menos 2 atacantes. 2, porque o Sinisterra vai embora agora no meio do ano. E o Cruzeiro não tem um atacante. E outra coisa, o Chico da Costa, muito obrigado pelos serviços prestados, tchau. O Wallace, tchau. Se o Matheus Henrique quiser, pode ir também. Acho que bom jogador, se quiser. O William não adianta, a torcida pegou ranço. Não adianta. Ele falou no final do campeonato estadual. Eu já conquistei. São as atuações dele, comprometimento. Mas você sabe que a torcida tem um ranço. Não, mas é o comprometimento. O cara joga bem, o cara é aplaudido. Mas a torcida tem um ranço. Aí no final do Campeonato Mineiro ele deu uma entrevista e disse assim, já conquistei essa torcida uma vez, vou conquistar de novo, mas desse jeito aí não vai. Então pra mim é no mínimo um zagueiro, no mínimo um volante, no mínimo um meia pra fazer a do Matheus Pereira, porque não tem ano passado, quando o Matheus não estava em campo, quem fazia era o Gabigol, e 2 atacantes. Aí eu tô considerando você não contar com o Chico da Costa e contratar mais 2. A verdade é essa. Porque senão não vai virar 3 pontos com 21 pontos distribuídos. É muito pouco. Preciso falar do Galudo aqui. Eu coloco dinheirinho na mesa, viu? Que o Arthur Jorge vai chegar aqui e vai pedir no mínimo 5. Eu também acho que vai. Coloca dinheiro na mesa. Agora, boa mesmo tá a audiência. Ainda bem que o chefe tá aqui, já printou todas as telas, todas. As nossas, geral. Apresentar lá na nossa reunião de hoje dos líderes. É hoje que é a reunião dos como é que fala? Dos diretores, segunda que vem. Apresenta lá pra nós. Vai ter muito chefe? É lá que a gente vai passar, né, Valor? Nosso departamento comercial em peso agora, vendo a gente lá do departamento lá e tal, porque o negócio realmente... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!